Olá pessoal, estamos aqui nessa quarta, 20 de fevereiro, com uma lição muito boa mesmo. Vem com nosso tema da semana, Jesus, provedor e mantenedor. E a nossa frase para memorizar, Carlos? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém. Filipenses 4,19. Amém. Você está cansado, Carlos? Um pouco. Um dia estou cansadinho no trabalho. Um pouco cansado. Você sabe que o cansaço pode Afetar a mente, afetar o corpo. O corpo normalmente, mas também por consequência afeta a mente. Né? Pois é. Antes da gente prosseguir com essa parte do estar cansado, deixa eu te falar uma coisa interessantíssima que está aqui na nossa lição. Um hábil músico, ele pode tocar o instrumento de uma forma tão interessante que as pessoas passem a prestar atenção apenas na música e não nele. Assim também Deus fez com a natureza, de uma forma tão maravilhosa, tão esplêndida, que às vezes nós até nos desligamos de que Ele é o ser que está por detrás de toda essa perfeição de processos que envolvem os caminhos naturais, e de tão belo que nós percebemos, como por exemplo o nascer de uma criança, né? O nascer das plantas, todos esses processos que estão incluídos nisso. Às vezes nós ficamos tão, que a gente se esquece que tem um Deus tão grande por detrás de tudo isso. Tem um fator interessante na lição de hoje, que nós já sabemos que Jesus nos criou e provê tudo para nós. Mas tem um fator interessante que foi, na perguntinha 6, um fenômeno semelhante observado nesses textos aí, Gênesis 8:1, Êxodo 10:13 e Números 11:31. O fenômeno é o seguinte: em todos esses acontecimentos aqui, Deus usou o vento. No primeiro, Deus usou o vento para que as águas do dilúvio começassem a baixar. No caso, eu acredito que Ele mandou o vento para poder as águas irem voltando para o mar, né? Em direção ao mar, em direção ao rio e tal. No segundo, Deus mandou os ventos com algumas codornas. Não sei se vocês lembram do episódio em que o povo de Israel estava reclamando, que estava sentindo saudade de carne, não sei o quê. Deus mandou uns ventos com as codornas e foi. E no terceiro de Números, Deus manda um vento também. Não, o de Êxodo é que Deus manda o vento sobre o Egito, para poder vir os gafanhotos. E o de Números que é que Deus manda os ventos com essas codornas. Mas o que é interessante é o seguinte, é que o vento é uma coisa que nós sentimos e nós achamos que o seu processo é tão natural, né? Nós sabemos que ele tem um propósito, mas Deus ele usa as coisas naturais para fazer com que os seus propósitos sejam cumpridos na nossa vida. Que coisa interessante, Ele usa ferramentas do mundo que Ele mesmo criou para fazer com que a sua vida seja abençoada. E isso é muito importante. E olha só, tem até aqui uma coisa interessantíssima, que é para nós fixarmos, de que o nosso conhecimento é limitado. Imagine hoje como seria para a ciência, porque para nós é muito natural o processo do dia. O dia acontece porque a Terra está girando em volta do Sol. Mas espera aí, para pensar no milagre de Josué, quando Josué fez o sol parar. E que a gente sabe que naquele momento ali, a terra ficou parada, não estava movendo de canto para canto nenhum. E aqui tem até uma perguntinha na lição falando assim, imagine a reação da comunidade científica se isso acontecesse hoje. Imagine o burburinho que ia ser no mundo científico, as pessoas tentando dizer como foi possível a terra parar por algumas horas para que uma guerra fosse ganha. Então, isso é para que nós tenhamos em mente de que o nosso conhecimento é limitado perante o Deus que tem tudo isso em suas mãos. E tem um finalzinho da lição dizendo assim, olha, diante disso, sabe o que você tem que fazer? Se coloque nas mãos desse Deus e tente conhecê-lo pessoalmente, porque ele vai se tornar seu amigo e você vai passar a entender que mesmo você não entendendo o seu agir, você vai ver que tudo que ele faz é em seu favor. Muito interessante isso. E se você está cansado, o Carlos tem um antídoto para você. E o Carlos é a lição de jovens. A lição de jovens hoje, como o próprio Gêpega falou, traz um pouco a respeito do cansaço. Mais uma vez nós observamos a questão da inteligência de Cristo. Atualmente nós vivemos em um mundo tão corrido que muitas vezes nós não temos tempo para parar, para ter um tempo maior de comunhão com Deus, para orar mais, para poder ter mais tempo em diálogo com Ele. A correria da vida tem feito com que isso aconteça.
E muitas vezes o fato disso acontecer tem nos afastado de Deus, tem feito com que nós não percebamos a grandiosidade do seu amor e não observemos isso também através da natureza. Mas analisamos Cristo. Cristo, como Criador, ele precisou descansar, ele descansou no 7º dia. Cristo aqui na Terra, ele também em vários momentos, ele descansou. Por exemplo, ele descansou perto do poço, ele descansou, ele dormiu no barco. Então, o próprio Cristo tinha essa necessidade de descanso, e nós também temos. Por isso ele criou o sábado. Mais uma vez nós lembramos do sábado. O sábado para o descanso. O descanso do corpo, o descanso da mente. Um dia de comunhão com Deus. E um dia que nos permite fazer o que Ele quer que nós façamos com mais frequência durante toda a semana. Que é estar em uma maior comunhão com Ele, o adorando. E também aproveitando a natureza para observar a grandiosidade do seu poder. Que nós possamos... Mas peraí. É só no sábado então que a gente descansa? Não, claro que não. É só no sábado que a gente vê as obras de Deus? Não, justamente. Por isso que eu estou dizendo que é um momento... O sábado é o que Ele quer que nós façamos mais isso. Mas Ele quer que nós façamos isso também durante toda a semana. E muitas vezes nós não fazemos. Descansamos, claro, porque é necessário. Algumas pessoas acabam descansando tão pouco, dormem na correria, tem que sair, dormir tarde, acordar cedo, então descansa tão pouco. Mas muitas vezes nós estamos deixando durante o dia de observar o poder de Deus na natureza, que é o que eles têm focado. Muitas vezes, como eu estava conversando com o Giba aqui antes, até no próprio trabalho de algumas pessoas, ela trabalha destruindo a natureza. Algo que era para ela estar observando o poder de Deus, atuando até através do trabalho dela. Uma oportunidade, né, de durante o dia já estar adorando esse Deus em pensamento, trabalhando e vendo a grandiosidade, que é a natureza e que é o poder dele. Então Deus separou o sábado para nós também termos esse momento de observar o poder dele, o adorar e também assim focar um pouco mais nossa vida espiritual. Se podendo fazer o máximo possível durante a semana, isso é o melhor, que é o que Deus quer. Mas Ele separou o sábado justamente para aquelas pessoas que não têm tanto tempo, que têm uma vida muito corrida para fazer isso, um dia mais especial. Até porque no sábado Ele nos convida apenas para contemplar o que Ele fez. Mas durante a semana Ele nos dá livramentos para que nós podemos chegar até o sábado. Verdade. E tem pessoas que estão tão atarefadas, tão estressadas, tão ligadas ao seu cotidiano ali, que nesses momentos durante a semana elas não enxergam o livramento de Deus. E isso é interessante também, porque preste atenção, no sábado Ele te convida a contemplar. Contemple a natureza, eu estarei com você. Mas durante a semana Ele te livra para você poder chegar ao sábado. E tem gente que durante a semana nem percebe que Deus está livrando ela para que ela possa chegar. Muitas vezes, como você falou, usando a própria natureza para livrar. É isso, e não está, né, não tá se ligando nisso. A Alison está me chamando a atenção justamente, olha, o mundo foi designado por Deus para que Ele possa nos abençoar através disso. Deus nos abençoa através da sua criação. Até mesmo se você parar no tempo de que você está estressado, em plena quinta-feira, e você parar e analisar uma flor nascendo, você vai perceber que Deus te ama, que Ele mantém aquela flor, que Ele mantém a sua vida, tudo isso. Então, é a todos os momentos. A lição de jovens também, eu gostei muito do contexto da lição de jovens, quero chamar a atenção para isso. Não é só no sábado, né? Não é só nesse momento. Deus está nos livrando durante a semana para que a gente chegue no sábado. Né? Verdade. Muito interessante. É isso aí, pessoal. Até amanhã.